Bem, pessoal, espero que vocês gostem. Hoje o conteúdo é divisão. Sou o professor Cláudio Fernando. A data de hoje é dia 27/6 e vamos à nossa aula. Bem, divisão com números naturais. Os símbolos nós podemos encontrar esse aqui. Muitas das vezes nós observamos eles em celulares, essa barrinha assim na diagonal. Esse aqui, esses dois pontinhos e os dois pontinhos com esse tracinho no meio. Essas duas formas aqui é a forma de quociente. E essas outras duas formas aqui são as formas fracionárias. Eu até botei uma aqui na forma fracionária e na forma de quociente. Termos. Os termos eu tenho o dividendo, que é o número que vai ser dividido, o divisor, que é o número que vai dividir o dividendo, o quociente, que é o resultado da divisão, e o resto, que é o que vai sobrar da divisão, caso ela não seja exata. A divisão sendo exata, ela não passa de uma multiplicação entre quem? O divisor e o quociente. Fazendo essa divisão aqui, eu posso usar inúmeras maneiras para que eu consiga fazer a divisão. Eu vou mostrar algumas no decorrer dessa aula, para que a gente consiga entender que eu posso fazer a divisão de inúmeras formas. Primeiro, aqui no quociente só vai entrar um algarismo de cada vez. Quer dizer que se eu souber bem multiplicação, eu consigo fazer a divisão. Eu consigo facilmente entender a divisão. Então, vamos achar os múltiplos de 2. Múltiplos de 2. Seria 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Só é somar, que a multiplicação é a soma de parcelas iguais. Só é somar de 2 em 2. 0 mais 2 dá 2, 2 mais 2 dá 4, 4 mais 2 dá 6, 6 mais 2 dá 8, 8 mais 2 dá 10, 10 mais 2 dá 12, 12 mais 2, 14, 14 mais 2, 16, 16 mais 2, 18. Esses aqui já estaria de bom tamanho. Por quê? Porque ou entra o número 0 ali, ou entra o número 1, ou o número 2, ou o número 3, ou o número 4, ou o número 5, ou o número 6, ou o número 7, ou o número 8, ou o número 9. Então só vai entrar um algarismo. Então, ó, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 6, 12 e aí sucessivamente. Então só vai entrar um algarismo. Então se eu pegar os múltiplos de 7, eu consigo fazer essa conta aqui facinho. Quem são os múltiplos de 7? 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. Se eu for somando, né, como eu mostrei aqui no de cima, vai ser 0, 7. 7 mais 7, 14. 14 mais 7, 21. 21 mais 7, 28. 28 mais 7, 35. 35 mais 7, 42. 42 mais 7, 49. 49 mais 7, 56. 56 mais 7, 60. Deixa eu ver quantos já tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta mais um. 63. Pronto. Tem os 10. Do 0 até o 9, 10. Então, aqui, quando eu for fazer minha conta, se eu tiver os múltiplos, eu já consigo fazer facilmente. Separo o número que seja maior ou igual ao divisor. No caso aqui é o 7. Quantas vezes o 7 cabe aqui dentro?
uma vez, ó. Uma vez. Então, 1 vezes 7, 7. Aqui vem uma conta de menos, ó. Desce o número. Então, quando desce tem que ter uma multiplicação. Toda vez que tiver uma multiplicação tem que ter uma subtração aqui. Então, quantas vezes o 7 cabe aqui dentro? Nenhuma vez, né? Ó, 0. 7 vezes nada, nada. Outra subtração. Desce o 2. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 42, ó? 6 vezes, ó. 6 vezes. 6 vezes 7, 42. 42 menos 42, 0. Essa é uma forma de ser feita a divisão. Eu tenho que entender bem a multiplicação para que eu consiga fazer a divisão. Relação fundamental da divisão. Que o dividendo, no caso, o 742, é igual ao meu quociente, no caso 106, foi o número encontrado, multiplicado vezes, né? O divisor, no caso aqui o 7, mais o meu resto, no caso aqui meu resto foi 0. Então, na relação fundamental da divisão, como o resto foi 0, a minha divisão não passa de uma multiplicação entre 106 vezes 7, que dá 742. Usando esse método, eu posso usar esse método com qualquer divisão. Qualquer divisão. Eu encontro os múltiplos e para encontrar os múltiplos eu posso somar o número que eu estou procurando. Um exemplo aqui foi o 2, né? 0 mais 2 dá 2, 2 mais 2 dá 4, 4 mais 2 dá 6, 6 mais 2 dá 8, 8 mais 2 dá 10. E encontro 9 deles. 10, né? Quer dizer que eu começo pelo 0, 10 deles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui também, no múltiplo de 7, se eu fizer com o 3 aqui, que está 48, considerando essas duas divisões, aqui está 48 dividido por 3. Aqui está na forma de quociente. Eu armo a divisão. Bem, então eu vou querer quem? Os múltiplos de 3, ó. Múltiplos de 3. Quem seria? Começa sempre pelo 0, né? 0 mais 3 dá 3, 3 mais 3 dá 6, 6 mais 3, 9, 9 mais 3, 12, 12 mais 3, 15, 15 mais 3, 18, 18 mais 3, 21, 21 mais 3, 24, 24 mais 3, 27. Pronto, encontrei os 10. 3, 6, 9, 10. Pronto, tem os 10. Aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, o 4, o 5, aqui é a multiplicação. Multiplicação por 0, multiplicação por 1, multiplicação por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9. Então, aqui como só entra um algarismo, ou vai entrar o 0, ou vai entrar o 4, ou vai entrar o 2, ou vai entrar o 7, ou vai entrar o 9. Não vai entrar 2 algarismos de vez. Então, aqui é uma técnica que vai servir para todos. Separa o número que é maior do que o meu divisor. E olha quantas vezes ele cabe ali dentro, ó. Só cabe uma vez, ó. Cabe uma vez. Então, ó. Dá 1 vezes 3. 1 vezes 3, 3. Subtraio. Desce o 8. Quantas vezes o 3 cabe aqui dentro, ó? 6 vezes, né? 6 vezes. 6 vezes 3, 18. Dá 0. Posso fazer dessa forma. Bem, posso também fazer da seguinte forma. A multiplicação envolve as operações de adição, de multiplicação, de subtração. Envolve todas. Então vamos fazer de uma outra forma. Se eu tiver aqui 48 dividido por 3. Olha só. Se eu fizer 1
vezes 3 e eu tirar daqui, ó, vai dar 45. Eu posso ir diminuindo, ó. Tiro mais 3. Vai dar 42, certo? Posso ir diminuindo dessa forma. Mas eu também sei que 10 vezes 3 é 30. Então eu posso tirar um pouco a mais, para não ir de 1 em 1. Eu posso tirar uma quantidade maior. Então se eu pegar aqui 10 vezes 3, 30. Ó, posso tirar 30 de uma vez, ó. Vai ficar quanto? Vai ficar 18. Depois eu posso tirar 5. 5 vezes 3 é 15. Posso tirar 15 do 18, ó. Fica 3. Depois eu tiro 1. 1 vezes 3, 3. E aqui depois eu somo. 10 com mais 5, 15 com mais 1, 16. Encontrei o mesmo resultado. Então, a divisão ela pode ser feita de várias maneiras. A maneira mais usual é essa aqui. É a maneira mais usual. Certo? Aqui é também uma divisão na forma fracionária. O número de cima é chamado de numerador e o de baixo é chamado de denominador. Quando eu vou armar, o número de cima é o meu dividendo e o de baixo é o meu divisor. Então aqui quando eu for fazer a divisão, eu separo o número que é maior do que o divisor. Separei, 19. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 19? Eu poderia fazer os múltiplos de 5. Achava facilmente os múltiplos de 5 e depois trabalharia colocando aqui os valores. Eu sabendo multiplicação, facilmente. 3 vezes 5 é 15. E venho aqui e diminuo do 19. 19 menos 15, 4. Desce o 2. Agora eu tenho 42. Então, 8 vezes 5, 40. 42 menos 40, 2. Usando a relação fundamental da divisão, nesse primeiro caso aqui, a gente já usou com esse, né? Nesse caso aqui, eu tenho, quem é meu dividendo? 48. Que é igual a meu quociente. Quem foi meu quociente? 16. Vezes o meu divisor, 3, mais o meu resto. Essa daqui é uma divisão exata, então ela não passa de uma multiplicação entre 16 vezes 3, que deu 48. Nessa daqui é uma divisão não exata, então eu vou ter meu dividendo sendo 192, meu quociente sendo 38, vezes o meu divisor, que é 5, mais o meu resto, que é 2. Então quer dizer que eu tenho uma multiplicação aqui, mas tem que ter uma adição para eu chegar no meu dividendo, que é 192. Tá? Aqui, como não é exata, o resto ele é importante para que eu ache quem é meu divisor. O meu dividendo, desculpa. O meu dividendo, que é esse, né? Bem, numa divisão não exata, o divisor é 7, o quociente é 13 e o resto é 5. Determina o dividendo. Então a gente vai para a relação fundamental da divisão. Dividendo é igual a quociente vezes divisor mais o resto. Então o que é que ele está dizendo aqui? Que numa divisão, nessa daqui, né, eu tenho uma relação fundamental da divisão, eu tenho que entender ela, né? Não exata, o divisor é 7. Então, o divisor, 7. O meu quociente é 13. Então, aqui é 13. Então, estão sendo multiplicados. E o meu resto é 5.
e ele quer determine o dividendo. Então, o dividendo eu posso chamar de N, certo? Então, eu entendendo essa relação fundamental, qualquer um desses aqui que faltar, ele me dando 3, como ele me deu aqui os 3, eu posso encontrar aquele que está faltando. No caso aqui, ele está querendo saber quem é N. Tá aqui, basta que eu faça essa expressão aqui, lembrando que expressões numéricas, primeiro, se tiver todas as operações matemáticas, nós executamos a raiz quadrada e a potência. Depois que a gente elimina isso aí, a gente executa multiplicação e divisão. E por último, adição e subtração. Então, nesse caso aqui, eu não poderia fazer essa adição aqui primeiro, que estaria errado. Tá certo? Então, primeiro, eu faço essa multiplicação aqui. Quando eu faço essa multiplicação aqui, por último é que eu faço a adição. Tá certo? Então, nessa multiplicação aqui, eu tenho 13 vezes 7, que vai dar 91, né? Então, se eu não souber, faço no cantinho. 13 vezes 7. Ó. 7 vezes 3, 21. Fica 1, vai o 2. 7 vezes 1, 7. Com mais 2, 9. 91. 91 mais o 5. Ó, esse 91 veio dessa multiplicação aqui, ó. E agora, 91 mais 5, 96. Então, meu dividendo, que eu estou dizendo aqui, ó, igualdade. Meu dividendo é 96. Eu estou dizendo que N é igual a 96. E N era quem? Eu tinha colocado no lugar de quem? Do dividendo. Então, meu dividendo é 96. Ok? Posso ter inúmeras dessas daqui, dessas perguntas, faltando qualquer um desses termos. E aí, o que tiver faltando, eu vou em busca dele. Tá certo? E consigo encontrar ele facilmente. Tá bom? Aqui nós vamos para as propriedades da divisão. São 4, eu botei 2 aqui e eu venho com as outras 2. Primeiro, nem sempre é possível a divisão de um número natural, como nós estamos tratando aqui de números naturais, do conjunto dos naturais. O conjunto dos naturais é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e vai até o infinito. Então são os números que nós conhecemos que são os positivos, né? Os positivos. Então nem sempre é possível a divisão de um número natural por outro número natural. Aqui o 9 é um número natural e o 0 também é um número natural. Então quer dizer que se eu pegar 9 e tentar dividir por 0, isso não vai ser possível. Por quê? Porque qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0. Então nunca vou encontrar o 9. Tá certo? Então qualquer número que eu colocar aqui multiplicado por 0 vai dar 0. Então nunca vou encontrar o 9. Isso aqui é impossível a resolução. Tá certo? É impossível a resolução. Porque qualquer número que eu colocar aqui no conjunto dos naturais, vou botar aqui a sigla, no conjunto dos naturais, essa resolução aqui vai ser impossível. Porque qualquer número que eu colocar aqui que multiplicar por 0, nunca vou achar o 9. E isso nos outros conjuntos também, porque qualquer número, independente do conjunto, multiplicado por 0, jamais vai dar outro resultado a não ser 0. Tá certo? Então, essa já é a primeira propriedade que diz que isso aqui não pode acontecer. Tá certo? Divisão por 0. Então, se eu for para fração, eu jamais vou ter o denominador sendo 0. Tá bom? Então, na divisão, o divisor não pode ser 0. Isso na
na forma de quociente, né? Que é essa forma aqui. Forma de quociente. O divisor não pode ser zero. E na forma fracionária, o denominador não pode ser zero. Segundo, nem sempre a divisão de um número natural não nulo, então diferente de zero, não nulo, diferente de zero, por outro número natural também não nulo, também diferente de zero, dará um número natural. Nem sempre, que é o caso que eu coloquei aqui, certo? 8 dividido por 5. Então, vamos fazer a divisão. 1 vezes 5 dá 5. Quando eu subtraio aqui, sobra 3. Então, teve resto. Se caso eu quisesse continuar a divisão, eu iria acrescentar uma vírgula aqui no meu quociente, que aí eu estaria separando. A vírgula separa a parte inteira, que é à esquerda da vírgula. A parte inteira é quais ordens? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Da parte decimal, que seria à direita da vírgula. A parte decimal vem décimo, centésimo, milésimo e aí sucessivamente. E essa colocada da vírgula me dá direito a um zero. Então eu iria dizer 6 vezes 5, 30. 30 menos 30, zero. Olha só, eu fiz a divisão completa, tá certo? Mas me deu aqui o número com vírgula. Não está no conjunto dos naturais. Não está no conjunto dos naturais. O número com vírgula está no conjunto dos racionais, que é outro conjunto. Então, ficaria aqui sobrando o resto. Então, a divisão não foi exata. Então, como ela não foi exata, se eu continuar, ela vai para os números o conjunto dos racionais. Então, a propriedade é bem clara. Nem sempre a divisão de um número natural não nulo por outro número natural não nulo dá um número natural. Não vai dar um número natural, nem sempre. Tá certo? Bem, as outras duas aqui. A propriedade 3 e a propriedade 4. Quando o dividendo é zero e o divisor é um número diferente de zero, o quociente é zero. Então, vamos lá colocar aqui. O meu dividendo é zero. O meu divisor é um número diferente de zero, então eu posso colocar qualquer valor aqui. Vamos que eu coloque aqui 12. Então, quando eu for fazer essa divisão aqui, quando eu vier fazer essa divisão aqui, qual é o número multiplicado por 12 que dá zero? Zero. 0 vezes 12, 0. 0 menos 0, 0. Então, ó, quando o dividendo é zero e o divisor é um número diferente de zero, pode ser qualquer um, 1, 2, 3, 4, 5, qualquer um, né? O quociente é zero, ó. O resultado vai ser sempre zero. Porque qualquer número multiplicado por zero dá zero. Ok? Então, essa forma aqui existe. Essa daqui não existe. Essa daqui não existe. Porque qualquer número que eu colocar aqui vai dar zero e não 12. Essa daqui não existe. Essa existe. Tá certo? Como a gente fez na primeira. Certo? Na primeira propriedade. Quarta propriedade. Quando o dividendo e o divisor são números iguais, são números naturais e iguais, e não nulos, o quociente é 1. Então, ó, se eu tiver o dividendo e o divisor iguais, o meu quociente vai ser 1. Tivesse aí 8 dividido por 8, vai dar 1. 8 vezes 1 dá 8, 0. Fazer outra aqui, 11 dividido por 11, dá 1.
1 vezes 11 dá 11. Resultado 0. Se vocês estiverem querendo alguma das formas de divisão mais detalhado das que eu ensinei nessa aula, entra lá no canal e avisa lá, se inscreve no canal, dá o joinha, estamos aí. Até mais, até a próxima aula.